esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Oh, glória! Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, preste atenção, igreja, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Legal o que ele falou aqui, o seguinte, que o pregador ele é uma ferramenta, um instrumento de quem? Do grande pastor. E ele diz aqui o seguinte, um negócio interessante que eu quero que vocês entendam nesta noite, irmãos. Se for continuar fazendo livro, se a Bíblia fosse continuar sendo escrita, não haveria espaço para tantos livros. E mais uma vez eu vejo aqui num livro da Bíblia dizendo o seguinte, se fosse escrever não se contaria tantos livros, poderia ser escrito como está escrito no livro de João. João fala assim, eu escrevi tantas coisas que Jesus fez aqui, mas se fosse escrever tudo que ele fez, não haveria bibliotecas no mundo que caberiam os livros que se escreveriam. Mas eu graças a Deus, eu vejo que nesse momento aí Deus está falando o seguinte, através do profeta, através do apóstolo, falando o seguinte, com poucas palavras, a pessoa muda se ela quiser. Porque não adianta ficar escrevendo livro, mais livro, porque Provérbios, para quem conhece o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, livro de Cantares, são várias repetições. É uma atrás da outra, é uma atrás da outra. E o homem diz em Eclesiastes, lá o pregador chamado Salomão, ele diz que nesse mundo tudo que há aí fora é vaidade, tudo que se busca aí é vaidade, nada presta, nada serve. E que tem pessoas que preferem correr atrás do vento, do que com uma palavra do Senhor ser mudado e transformado. Então é isso que Deus quer para nossas vidas nesta noite. Agora, se nós não mudamos com uma palavra, nós temos que aprender a suportar mais uma, e até não sei quando mais uma. Só que não achar, muitas vezes, que o pregador está sendo usado de maneira errada. Porque ele fala da carne, porque de maneira nenhuma. Porque aqui ele diz aqui o seguinte, por mais que se escreva livros, por mais que eu continuasse escrevendo provérbios, eu acho que chegou uma hora que ele falou assim, chega, não vou escrever mais não, eu escrevi tanta coisa já. Eu vou encerrar isso aqui, vou dar por feito já. Sabe o que ele fez? Para encerrar eu digo, o mais importante, o de suma importância, o que mais vale é o temor do Senhor. É o temor à palavra do Senhor. Tem um hino que diz assim, basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. Basta uma pequena palavra do Senhor para a minha vida mudar. Aleluia. Basta uma pequena e simples palavra do Senhor para tudo na nossa vida mudar. Tudo. Tudo mudar. Mas nós não queremos. Vamos sofrer? Vamos. Até quando? Escutando uma hoje, escutando uma amanhã e continuando na mesmice. Livros mais não vão ser escritos, porque a Bíblia já é completa demais. Deus quer mudar nossa trajetória, nossa vida hoje. A nossa, irmãos, eu estou dizendo a nós. A cada dia Deus molda eu, cada dia Deus muda eu, cada dia Deus transforma eu e cada dia eu quero mais. A cada dia eu descubro mais alguma coisa e eu digo glória a Deus e aleluia, porque eu descobri mais isso. Eu não sei de todas as coisas, mas eu tenho buscado conhecimento.
Mas eu não tenho apenas buscado conhecimento, mas eu tenho buscado conhecimento, tenho buscado mudar. Porque só o conhecimento também não adianta. O conhecimento sem prática não leva a lugar nenhum, mas nós precisamos ter temor verdadeiramente da palavra do Senhor e mudar nossas vidas. Porque eu garanto que grandes coisas acontecerão em nossas vidas. Então preste atenção, meu amado, minha amada irmã. Nesta noite Deus fala ao vosso coração. A partir de hoje, fique ansioso para que chegue o momento da palavra. Não se preocupe com o que vai ser falado, porque eu te garanto que Deus vai falar mais uma bênção da tua vida. Deus vai fazer algo na tua vida se você ouvir e dizer: obrigado, Senhor, porque eu preciso mudar nisso. E o Senhor está batendo nessa treca direta, é porque o Senhor me ama. Porque a nossa vida pode mudar agora, a nossa vida pode mudar amanhã, a nossa vida pode mudar daqui um mês, daqui um ano, ou não mudar. Hoje eu li uma história interessante, que era uma entrevista com o diabo. E essa história é interessante, eles fizeram uma entrevista com o diabo, eu não vou poder falar tudo para vocês, porque eu não lembro, é muito grande. Mas eu só sei que, tipo como fazem às vezes na revista, perguntando, o cara pergunta e a pessoa responde. E começaram a perguntar, só que o legal, não é que eu estou achando legal agora a entrevista com o diabo, não. Isso é coisa que nós não costumamos fazer na nossa igreja. Mas o interessante é que nessa entrevista eles colocam versículos bíblicos. Cada resposta que ele dá, eles colocam versículos bíblicos. Por quê? Para dizer que aquilo é confirmação, que aquilo é verdade mesmo. E aí eles falam: por que você saiu da presença do Senhor? Por que você traiu o Senhor? Ciúmes, mágoas, ressentimentos, querer ser o melhor do que não é. O diabo foi assim. O diabo foi assim. Será que nós queremos ser igual ao diabo? Ele quis ser melhor que Deus, ele teve ciúme de Deus. O maior ciúme do diabo, sabe qual foi? Quando ele ficou sabendo que iam fazer um ser que ia ser a imagem e semelhança de Deus. Ele ficou sabendo que Deus estava querendo fazer o homem e ele falou: agora danou-se, porque esse homem vai ser, porque desde o começo no coração de Deus brotava a ideia de fazer um ser a qual ele ia amar muito. E o diabo já, ó irmãos, presta atenção, o diabo já era muito amado por Deus. Mas é aquele negócio de medo de quem vem, de quem chega, de quem vai. Algo novo vai acontecer e tem pessoa que não consegue dividir o amor. Mais amado do que o diabo era, irmãos. Era maioral. Naquele céu lá, ele ficava lá no Éden, cuidando das coisas. Era um grande guardião. Também, alguns dizem que até ele era guardião, como querubim. E alguns dizem também que ele ficava ali na liderança dos músicos, dos anjos que louvavam. Mas eu quero dizer o seguinte, o que importa que eu quero passar para você aqui nesta noite também é o seguinte: o diabo, ele era amado por Deus. Deus em nenhum momento falou que ia deixar de amar o diabo. Mas sabe o que acontece? Já começou a ficar preocupado. É a mesma coisa do pastor, ele dá oportunidade para o obreiro pregar e já vê o obreiro pregando e fala: esse obreiro está ficando muito bom. Daqui a pouco vai ficar melhor do que eu, vou derrubar ele. Tem gente na igreja assim, irmãos, porque fica com medo de perder o lugarzinho. Mas eu digo para você, no reino dos céus tem lugar para todos. Aleluia. Glória a Deus. E não seria diferente na igreja, na casa de Deus, de maneira nenhuma. O diabo começa, eu já vi um desenho esses tempos atrás de um bichinho que ele era meio aloprado, eu acho que foi num... Eu
não sei como é que era o desenho, eu esqueci até o nome agora. Eu só sei que era, acho Sem Floresta o nome do filme, do desenho. E tinha um bichinho que ele ficava assim, vai acontecer, não sei o quê, ai meu Deus, não sei o quê, ai que tem que fazer, não sei o quê, não sei o quê. Calma! Não, não. E o diabo acho que ficou desse jeito. E tem gente da igreja que fica assim, e que chegou esse, e que começou, e que vai chegar, e o pastor fica só olhando pra ele, agora o pastor Deus só elogia ele, e o pastor, eu não sei o que, e eu vou perder, e o que vai acontecer? E o diabo tava lá. E agora Deus disse que vai criar o homem, e vai criar o homem, e eu sou aqui o chefe aqui, não sei o que, e eu vou perder, ai, não sei o que. Irmãos, o coração de Deus é enorme. Aleluia. Ele amou o mundo de tal maneira, não amou o Odael de tal maneira só, não amou a Joyce de tal maneira, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Todos aqueles que querem o amor de Deus recebem de graça. O diabo se desesperou. E aqueles que se desesperam, irmãos, dançam. Toma decisão precipitada. Mas o diabo, ele começou a se precipitar, falou, quer saber de uma coisa, eu vou tirar esse Deus do cargo dele, eu vou pegar esse lugar dele para mim. Começou a juntar algumas pessoas, e muitas vezes acontece isso também, sabe? Já aconteceu casos de igreja, de pessoas fazendo, sabe o quê? Em que pessoas se reúnem e começam a falar assim, aí ó, vamos tirar o pastor? Vamos tirar o pastor? Vamos tirar o pastor? Aí tem uns bocoió, né, que diz lá em Minas, bocoió, que fala, bobo, né, bestalhado, que fica assim, é mesmo, mas por quê?